Oi, gente, tudo bem? Bom, chegamos na nossa quarta-feira, metade da semana, e aqui continua com chuva, uma chuva que não para de jeito nenhum, mas tá ótimo, né? A gente tem que agradecer. Tem gente que gosta de sol, tem gente que gosta de chuva, tem gente que gosta de frio, de calor, então cada um com seus gostos, a gente só agradece, né, o que Deus manda pra nós, então tá ótimo. Buenas! Nosso assunto da semana é cor. Como falamos já no vídeo de segunda, é um assunto interminável, porque coloca colorimetria na jogada, simplesmente os assuntos não terminam. E o que nós falamos no primeiro vídeo, no vídeo de segunda-feira, sobre cores primárias e cores secundárias, né? Então, nós falamos sobre as cores primárias e a formação das cores secundárias, certo? Aprenderam direitinho, vocês já sabiam, na verdade foi só uma revisão, mas para quem aí está entrando nesse mundo da beleza, para quem é recém está começando, se formando ou fazendo algum tipo de curso extracurricular, provavelmente vai estar nessa iniciação, então eu espero ajudar. Quando nós falamos em cores primárias e secundárias, falamos no primeiro vídeo que a mesma parte, né, a mesma quantidade de duas cores primárias formam uma secundária. Por exemplo, se eu misturar a mesma quantidade de azul e vermelho, eu tenho o roxo, certo? Se eu misturar a mesma quantidade de azul e amarelo, eu tenho o verde. E se eu misturar a mesma quantidade de vermelho e amarelo, eu tenho laranja. Tá, Cacá, isso aí tu já falou no primeiro vídeo. Ok, a gente só tá revisando. O que nós vamos falar hoje? Sobre a neutralização. A neutralização ela é necessária em todas as etapas, praticamente todas, quase todas, vamos dizer assim, das mechas, de um retoque de raiz quando a cliente não quer uma cor quente, uma cor fria, desculpa. Não, uma cor quente, perdão. Quando ela não quer uma cor quente, e aí a cliente olha e diz assim, eu não quero de forma nenhuma que depois, quando a cor começar a desbotar ou oxidar, essa cor fique meio marrom, meio vermelho, meio laranja, ok. Então a gente tem que entender sobre a neutralização. Como que ocorre a neutralização? A neutralização é um detalhe muito importante, porque se eu não souber a base do meu primeiro vídeo, eu não sei fazer a neutralização. Se nós aprendemos que duas cores primárias com a mesma quantidade formam uma secundária, como que eu sei certinho qual cor que vai neutralizar ela? É a cor que falta da soma das primárias, ou seja, se eu somar a mesma parte de vermelho e amarelo e me dá o laranja, que cor primária que falta aqui? O azul, certo? Ou seja, o que neutraliza a cor secundária que nós formamos é o azul e vice-versa. Se eu tenho um cabelo azul, eu neutralizo com o cobre, o alaranjado, e se eu tenho um cabelo cobre ou laranja, eu neutralizo com o azul. Um neutraliza o outro. Nós chamamos de cores complementares. E geralmente o azul, nas marcas, né, ele vai ser chamado de cinza, acinzentado. Tem algumas marcas, por exemplo, como a Vela, que chama de pérola, para não dizer que é cinza, né, porque já tem uma outra nomenclatura, uma outra mistura para cinza. Então, esse aqui é a cor complementar do laranja. Segunda hipótese. Depois nós vamos misturar a mesma quantidade de vermelho e azul, aonde nós vamos obter a cor secundária, que é o roxo, né? Aqui no preto parece azul também, mas é roxo, tá, gente? Ó, azul e roxo, certo? Qual que é a cor da soma das primárias aqui que faltou? Amarelo. Então, o amarelo neutraliza o irisado, o roxo, e vice-versa. O roxo, o irisado, o violeta neutralizam o amarelo, que aliás é uma das cores mais utilizadas. Falei isso no vídeo anterior. Quantos salões eu visitei onde os profissionais diziam para mim, nossa, eu não consigo viver sem 902 para as mechas, sem 911, sem 901, sem 1001, sem 1012. Oi? Um profissional, ele nunca pode se prender a apenas
um reflexo para todos os tipos de mecha. Porque nunca um cabelo, um clareamento, a saúde do fio vai ser igual, aonde vai permitir todos eles abrirem no mesmo fundo de clareamento. Entenderam? Isso vocês já sabem. Só que quando eu vou fazer mechas, principalmente, eu preciso saber qual o fundo de clareamento que eu cheguei, que vai ser o nosso tema do terceiro vídeo, que seria que vai ser na sexta-feira. Mas, em primeiro lugar, eu preciso saber sobre neutralização. Se eu não consigo fazer, se eu não entendo, se eu não consigo fazer essa neutralização perfeita, eu jamais vou saber qual que vai ser o meu resultado. Terceiro, se eu misturo a mesma quantidade de azul e de amarelo, que seria, né, as cores primárias, eu vou ter verde, certo? Verde, mate, metalizado, ok? Qual que é a cor que falta das primárias aqui? A vermelha. Ou seja, o vermelho neutraliza o verde e o verde neutraliza o vermelho. O que nós comentamos no vídeo de segunda? Se chega uma cliente no salão, onde ela diz, Cacá, não quero mais utilizar vermelho, cansei, eu quero clarear, quero escurecer, quero voltar para a cor natural, não importa o que ela vai fazer. Então, a gente parte do princípio que eu vou fazer um diagnóstico em relação a isso para entender a estrutura de fio, se o cabelo está sensibilizado, se esse cabelo resiste, se ele não resiste, se precisa tratar antes. Todos aqueles passos que nós falamos no assunto passado, da semana passada, que foi diagnóstico. Que, como eu falei, foi só uma pontinha do iceberg, ainda tem muito assunto sobre isso. Quando a gente fala sobre neutralização, que é o que nós vamos falar agora, principalmente sobre neutralização de vermelho, tem pessoas que nem sabem que as marcas trabalham com reflexos mate, verde, metalizado. Porque se tu olha na cartela, obviamente não vai ter uma mechinha bem verde dessa cor. Obviamente que é uma cor fantasia, provavelmente misturado, muitas vezes, né, misturado com um reflexo natural, um 6,07, um 7,07, algo desse tipo. Tem algumas marcas que trabalham com o 0,7/7, ponto 7, que daí seria um mais intenso, perfeito para fazer a remoção do vermelho. Tá, Cacá, mas então quer dizer que eu não preciso descolorir todo o cabelo vermelho para poder deixar esse cabelo mais claro. Eu preciso primeiro neutralizar esse vermelho. E o que é neutralizar? Trazer essa cor para um ponto neutro, um marrom. Assim como eu neutralizo o vermelho, eu também neutralizo o verde com o vermelho. Assim como eu neutralizo o amarelo com o roxo, eu também neutralizo o roxo com o amarelo. Assim como eu neutralizo o laranja, o cobre, com o azul, ou seja, acinzentado ou pérola, né, dependendo da nomenclatura, eu também neutralizo o azul com o laranja, certo? Isso é fato. Então, muitas vezes, não há necessidade da gente sair descolorindo todo um cabelo, por exemplo, um cabelo vermelho. Se a cliente chega e te pede que quer remover o vermelho para ir para a cor natural do cabelo, não vai adiantar tu descolorir. Meu Deus, como eu já vi cabelos sendo sensibilizados assim. E se a cliente te pede para ficar loira, misericórdia, sair de um vermelho para um loiro, imagina, né? Precisa ter saúde, precisa ter estrutura, precisa ter muita umidade e elasticidade nesse cabelo, precisa ter tempo para ficar no salão, o profissional precisa ter paciência, mas é aí que nós ganhamos os clientes, com o cuidado e realizando serviços que poucos profissionais se adaptam, poucos profissionais decidem realmente fazer com excelência. Tem salões que nem trabalham com isso, limpeza de preto, remoção de vermelho, limpeza de excesso de coloração. Eu já vi profissionais famosos ensinando a fazer correção de cor
do cabelo manchado com mechas. Aí, claro, vai descolorir, vai fazer uma mecha mais larga, vai colocar uma quantidade maior de descolorante. Obviamente que aquela mancha vai sumir, só que ela vai se maquiar. Eu não neutralizei, eu não limpei, não fiz absolutamente nada, eu só maquiei. É como fazer a maquiagem que eu tô fazendo agora, e aí daqui a pouco eu vou tomar um banho, vou dormir e eu volto a ficar com a cara lavada de novo. Absolutamente natural. Então a gente precisa analisar isso. A neutralização é um passo muito importante, onde a gente precisa entender todas essas matemáticas que eu acabei de conversar com vocês. Isso parece sim ser simples, parece ser simples, mas na hora em que nós vamos definir o que fazer, o raciocínio tem que ser muito rápido. A cliente está no lavatório, muitas vezes é até difícil identificar a diferença de um fundo de clareamento extremamente amarelo para um laranja, ou para um laranja extremamente forte, intenso, para um laranja médio ou quase laranja amarelado. E isso a gente vai falar na sexta-feira. Só que o ponto principal, após a criação das cores, que como eu falei antes é uma matemática exata, seria a neutralização desses reflexos. E é exatamente essa matemática que vai levar vocês a fazerem um trabalho de excelência em qualquer cabelo. Um exemplo para a gente fechar, um exemplo prático para nós fecharmos o nosso vídeo com chave de ouro. Exemplo prático, a cliente chega e diz assim, olha, eu quero retocar a minha raiz, costumo fazer em casa, e eu noto que o meu cabelo sempre fica um pouco mais avermelhado do que eu gostaria. Então, você abre a cartela para ela e ela diz assim, eu quero essa cor. E ela te mostra um 6 de cartela. Um 6 neutro, um 6 natural. Quando eu falo em 6 natural, eu olho na cartela e digo, facinho, fichinha. O que vai acontecer? Você vai lá, vai pegar o 6, vai misturar com 20 volumes, 30, sei lá, dependendo do que vai acontecer, do que você deseja da sua cliente, e aí você vai fazer isso e automaticamente vai ficar quente. Oi, como que vai ficar quente? Obviamente. Toda vez que eu coloco uma cor base, para fazer um retoque de raiz ou simplesmente eu vou fazer uma cobertura de brancos e eu ainda tenho cabelo natural, não é 100% branco, vai revelar o fundo de clareamento 6, que é da cor que eu estou aplicando. Lembra que eu falei que colorimetria é uma matemática exata? Então vai ser somado no 6 que eu apliquei o fundo de clareamento que eu revelei. E o fundo de clareamento de um 6, a gente vai falar mais específico sobre isso no vídeo de sexta, é um laranja bem forte. Ou seja, eu vou ter o 6 acobreado. Mas, Cacá, como que eu tiro esse acobreado? Entra a neutralização. Se eu tenho um 6 que ele vai ficar acobreado, eu preciso colocar um reflexo que tenha azul. Então, se não tiver brancos, para eu ter um 6 de cartela, eu preciso colocar um 6.1, um 6.11, que daí eu vou ter uma quantidade boa de reflexo da cor complementar para fazer a neutralização. Aí sim eu vou ter um 6 neutro, um 6 de cartela. Pega essa dica, anota, porque essa dica é muito importante. Jamais... Quando a cliente pede um tom neutro, eu vou simplesmente aplicar uma base 5, 6, 7, 8. Eu preciso perceber qual o fundo de clareamento que eu vou chegar para poder fazer a neutralização. Legal esse assunto, né? Ficou curioso? No vídeo de sexta, nós vamos entrar mais profundamente sobre fundo de clareamento e aí sim vai fazer mais sentido ainda isso que eu tô conversando com vocês agora. O vídeo de hoje era pra gente conversar sobre a neutralização das cores, então hoje nós conhecemos as cores complementares. Recapitulando, se a soma de duas cores na mesma quantidade, se a soma da mesma quantidade de duas cores primárias me traz uma secundária, a cor que falta nessa soma é a cor complementar, ou seja, o azul neutraliza o laranja, o vermelho neutraliza o verde e o amarelo neutraliza o irisado, violeta ou roxo. Certo?
Adoro falar de cor, espero que vocês estejam gostando também. Sexta-feira, então, nós temos um pouquinho mais sobre esse assunto e aí nós vamos nos aprofundar falando de fundo de clareamento. Não esquece que amanhã é o dia do Instagram, então tem lá o nosso projeto Você Sabia, que são dicas mais práticas e mais rápidas para o dia a dia, tanto dos nossos clientes quanto dos profissionais, vai depender bastante do assunto que a gente está falando na semana. E amanhã tem uma dica top, acompanha lá, eu sempre posto na parte da tarde no Instagram, certo? Conto com a ajuda de vocês para esse canal se expandir cada vez mais. Afinal de contas, sempre essas dicas vai ajudar o dia a dia de alguém dentro do salão ou fora. Peço que vocês curtam, compartilhem, comentem, deixem comentários. Caso vocês tenham alguma dúvida mais técnica, me procura lá no Instagram, @cacacouto_oficial, e me chama no direct que eu respondo com o maior prazer. Eu sou super atenta em relação a isso, não deixo nunca de responder ninguém. E não esqueçam também de ativar as notificações, vai lá e ativa o sininho para que toda vez que entre um vídeo no canal, quando eu postar, vocês recebam as notificações para que vocês não percam nenhum deles, certo? E toda vez que vocês curtam ou até mesmo façam algum tipo de comentário, o YouTube entende que é um assunto relevante e cada vez mais vai passando adiante todas essas informações. A intenção é que esse canal de educação de beleza, ele se expanda cada vez mais em um nível em que as pessoas pensem em alguma dúvida e procurem esse canal para poder tirar ela. É a minha intenção, porque depois de 20 anos de educação, eu vou me sentir muito satisfeita se eu conseguir continuar auxiliando no dia a dia de vocês, que são profissionais maravilhosos, certo? Obrigada por hoje. Sexta-feira nós nos encontramos novamente e não esquece de se inscrever. Não adianta só olhar o vídeo, vai lá e se inscreve, certo? Obrigada e até sexta.